Fala pessoal, eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e a gente está aqui para mais uma edição do Bloco a Bloco, nosso quadro de entrevistas. E o meu entrevistado de hoje é o Fábio Matos, CEO da Coin Livre. Olá, pessoal. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade. É muito prazer estar aqui com você, Mari. E eu sou Fábio Matos, sou CEO da Coin Livre, né? Coin Livre é um marketplace de tokenização, ativos tokenizados, né? E adoro falar sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho aqui de carreira, né? De criptoativo, criptomoeda, tokenização de ativos no mundo real. Então é mais ou menos nesse cenário que a gente está inserido. Legal, Fábio. Bom, então a gente sempre começa do começo, né? Falando sobre a sua carreira. Eu vi que você trabalhou muito tempo no Habib's, desde, assim, no restaurante mesmo até o escritório, e aí depois você veio por outras empresas e agora, mais recentemente, está numa startup de cripto. Então, como é que foi para você ter toda essa vivência, né, em outras empresas tão diferentes, né, e agora começar em cripto, começar não, né, já é CEO, mas qual foi, assim, o que deu aquele que você quis mudar de carreira e apostar em cripto? Bacana, bacana. Excelente pergunta. Bom, a carreira é grande, é longa, tá? Hoje eu sou CEO da Coin Livre, mas vamos lá, realmente teve um começo, né? E todo começo, enfim, vamos falar assim, né? Antigamente, século passado, quando a gente começava a trabalhar muito novo. Comecei a trabalhar com 15 anos, né? Estudava, trabalhava. E eu acho assim, como muitos adolescentes, eu comecei no ramo de alimentação, né? Muitos começam pelo McDonald's, tá? Eu comecei pelo Habib's, né? O Habib's era uma rede que estava no início, né? Na década de 90, início dos anos 90. Só para você ter ideia, né? Hoje a rede Habib's ela tem 600, 700 lojas. Eu entrei na loja, quando eu entrei tinham 11 lojas espalhadas por São Paulo. Então, por aí já entrega até a idade, né? E comecei menino, né? Comecei, como eu falei, com 15 anos. Comecei no caixa, depois trabalhei como garçom. Fui passando pela loja, né? Fazendo rodízio, né? Como nessas franquias fazem, né? Então, trabalhei no escritório, trabalhei na cozinha, trabalhei no salão, no caixa. E depois de algum tempo, né? Talvez um ano e meio, eu me identifiquei bastante com a parte administrativa, financeira, né? Da loja e tal. Comecei a trabalhar no escritório, né, fazendo fechamento de caixa, cuidando dos balancetes e tudo mais. E depois de um tempo eu fui convidado para trabalhar no escritório central da rede, né? A rede na época abriu um escritório central, que a ideia era apoio aos franqueados, né? E eu fui convidado para trabalhar bem menino. Não, enfim, eu comecei com 15, nessa época eu já tinha de 17 para 18, né? Então eu fui trabalhar no escritório da rede para dar apoio ao franqueado, já que naquela altura eu já tinha, enfim, já conhecia bem o business, né? Conhecia bem o processo de franquia, o processo de toda a loja, desde da entrada da matéria-prima até como contabilizar isso, né? E mais ou menos foi nessa carreira. E aí eu fui me pautando realmente na área financeira e comercial, né? Foi, vamos dizer assim, foi realmente onde começou minha carreira, né? E aí todos os estudos acabou se direcionando nesse sentido, né? Lá muito menino eu já tinha feito eletrônica na GV e tal, que depois eu acabei não usando, e aí quando chegou na época de faculdade eu fui fazer administração, e aí eu fui pautando, né, a minha carreira. Bom, fiquei alguns anos, né, como você falou no início, fiquei bastante tempo, na verdade, nesse ramo, né, fiquei 15 anos praticamente nesse ramo, e depois eu mudei. Em 2005 foi quando eu dei uma viradinha. Foi minha primeira mudança, assim, minha primeira virada de chave. Eu saí do ramo de alimentação, depois já de estar numa carreira até bacana, virei a chave e fui para o ramo odontológico, fui para a indústria odontológica. Eu aproveitei todo aquele track record, aquela experiência com franquias, com distribuição, inauguração de lojas. Viajei o Brasil inaugurando lojas do Habib's e tal. E depois eu virei a chave e fui para a indústria odontológica, também nesse segmento, sempre no segmento financeiro, administrativo e comercial, porque também no ramo odontológico eu fui fazer a expansão
de uma grande indústria, né? Uma indústria nacional que fabrica, né? Porque a Lazy fabrica implantes dentários, né? Então eu fui participar da expansão dessa rede. Então foi a minha, vamos falar assim, foi minha primeira transição de carreira. Foi lá do ramo de alimentação para o ramo odontológico, né? E foi no ramo odontológico que eu comecei olhar um pouco mais para a parte financeira, né? Porque no ramo odontológico, eu já vinha do Habib's também na área financeira, entrei no ramo odontológico na expansão e financeiro. Então, do lado de cada mesa, eu participei sempre da controladoria das empresas, da tesouraria das empresas, da área comercial. Então, sempre transitei nesse meio, né? Fiquei alguns anos também no ramo odontológico, e aí eu fiz a terceira transição de carreira, que foi sair do ramo odontológico, mas sair, por exemplo, do lado de cada mesa, como eu te falei, do lado de controladoria, de tesouraria, e fui para o lado de lá da mesa. Foi onde eu fiz a prova na época da Ancor, tirei as certificações. Eu sou, por profissão, assessor de investimentos, né? Então trabalhei em casas, por exemplo, como XP, na assessoria, né, financeira mesmo. Então, quando eu saí do ramo odontológico, que eu virei a chave, eu saí do lado de cada mesa, que é o lado financeiro das companhias, e fui para o lado de lá. Né? Então aqui, enquanto eu estava do lado de cada mesa, eu estava participando do dia a dia das empresas, né? Na controladoria, na tesouraria. Então, pegando dinheiro, o caixa ali nervoso, o caixa projetado das empresas e procurando investimentos, né? Inclusive com os parceiros, né? Na época BTG, XP e tudo mais. E todos os investimentos tradicionais. Todos tradicionais, né? Imagina que a gente pegava o caixa da empresa e a gente tinha que ter uma certa liquidez ali, né? Então, o máximo que a gente... E aí, sim, depende muito do apetite de risco da empresa, mas no máximo ali era um CDB, uma LCA, um LCI, ou então um fundo de renda fixa, né? Mas sempre buscando liquidez diária, ou então uma liquidez bem curta para as empresas, né? Sempre no ramo tradicional. E aí foi quando eu virei a chave e fui pro lado de lá da mesa. E o que te chamou a atenção nos criptoativos, ainda mais comparando, né, tantas diferenças, né, da renda fixa para cripto? Exatamente, foi exatamente nessa época. Foi interessante que quando eu fiz essa terceira transição de carreira, né, que eu saí das empresas e fui para uma assessoria financeira, né, eu fui para uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Foi quando foi quando eu comecei a olhar para criptoativos e criptomoedas, né? Porque estava muito incipiente ainda, né? Mas o Brasil, inclusive, foi pioneiro. O Brasil foi um dos primeiros países a lançar um ETF lastreado em Bitcoin, né? Que é o Hash 11, né? Que está na Bolsa, na B3 e tal. Foi nessa época que eu comecei a estudar e olhar para esse tipo de ativos. Mas era um ativo, por exemplo, dentro da assessoria de investimentos, eu cuidava sempre da parte, como eu vim, de novo, né, como eu vim da parte de empresas, financeiras de empresas, quando eu entrei nas corretoras, eu cuidava da parte empresarial, né, eu cuidava, por exemplo, da carteira das empresas. Então, como eu estava aqui do lado de cá, eu sabia o que as empresas queriam, liquidez e tal, e apetite de risco, né, o perfil daquelas empresas, então a gente sabia exatamente como montar a carteira, como ajudar a empresa a rentabilizar um caixa que é um caixa que não poderia ficar preso. Então, basicamente é isso. Então, nessa época, as empresas ainda não entravam em criptomoedas, em criptoativos, né? Porque era um ambiente altamente volátil, né? Então, são investimentos de renda variáveis que normalmente quem vai entrar nesse tipo de investimento, a gente indica pelo menos ficar 3 anos nesse investimento. Tá? Então, imagina, né? Se uma empresa precisa de liquidez, não é um ativo que ela vai olhar naquele momento. Mas a gente começou a estudar Bitcoin, estudar criptoativos e tal. Isso vou te falar que foi mais ou menos entre 2015 e 2016. Então estava bem incipiente, né? Depois, um pouco à frente, vamos falar assim, o mercado tradicional começou a olhar para esse ambiente, né? Então, foi uma época que era assim, a gente falava, a gente apenas estudava, mas ficava na narrativa. A gente não conseguia efetivamente trazer, principalmente investidores institucionais para esse ambiente. Era mais ali o varejo, né? o B2C que a gente chama que entrava. E o que chamou a atenção nesses ativos para você começar, né, a estudar eles um pouco mais?
se você pode pontuar alguns aspectos assim de cripto que te chamaram a atenção. Legal, vamos lá. Quando eu comecei a estudar cripto, né, lá em 2015, 2016, tinha o Bitcoin e estava nascendo o Ethereum, né? E o Ethereum tinha vindo com uma proposta um pouco diferente, que era você tinha a possibilidade de registrar contratos inteligentes, que são os smart contracts, né? A gente começou a olhar para aquilo e falou, poxa, que bacana, né? Eu acho assim, até fazendo entre aspas aqui, uma coisa que eu falo sempre, né? O Bitcoin, ele não existe sem a blockchain, né? Agora, a blockchain existe sem o Bitcoin. Por que eu estou te falando isso? Porque a tecnologia, respondendo sua pergunta agora mais objetivo, foi a tecnologia que começou a chamar a atenção, que me chamou a atenção e começou a chamar a atenção do mercado, né? O que era possível fazer com aquela tecnologia, que é a blockchain, que tinha nascido lá em 2008, depois do subprime lá dos Estados Unidos, do crash da Bolsa Americana, que o Bitcoin nasceu, e aí junto com ele nasceu essa tecnologia, que é a blockchain. Quando a gente começou a olhar e viu o que? A gente enxergou lá atrás a possibilidade não só de estar falando de criptomoeda, mas sim falando o que a blockchain poderia trazer para o mercado. E aí, o que eu digo mercado é todos os setores da economia mesmo, né? Tanto é que hoje estamos em 2023, depois de 14 anos de lançamento do Bitcoin e blockchain, e a gente está vendo aí o mercado usando a blockchain, vários setores da economia, o setor financeiro, né? O setor de mercado de capitais, o setor de logística, né? Usando para registrar cargas ali, exportação, importação, os próprios cartórios, utilizando o Banco Central do Brasil, inclusive numa ação pioneira, né, com o Real Digital. Então, o Banco Central do Brasil usando uma blockchain descentralizada, né, que ele está usando a Hyperledger Bezos, né, que é do grupo Linux Foundation, mas ela usa o quê? Ela usa o sistema EVM, que é o Ethereum Virtual Machine, né? Então, ou seja, usa uma blockchain pública para fazer os projetos do Real Digital. Então, o que a gente olhou lá em 2015, 2016 e o que a gente pensou que poderia ser a blockchain em relação à infraestrutura, né, para vários setores e mercados, realmente vem acontecendo agora. E aí sim, foi aonde vira a chave, a quarta virada de chave, que em 2020 a gente resolveu empreender na blockchain, né? E aí a gente veio empreender realmente nesse contexto de tokenização de ativos, que basicamente é o quê? É pegar um ativo real, do mundo real, e aí pode ser um ativo imobiliário, pode ser um ativo financeiro, pode ser um ativo tangível, que a gente toca, ou pode ser um ativo intangível, né? Como, por exemplo, do mercado financeiro, um ativo, uma dívida, alguma coisa nesse sentido. E através da tecnologia, né, a gente dá uma cara digital, a gente faz a transição do mundo real para o mundo virtual através da blockchain. Então é isso basicamente que a gente faz, tá? Legal. E você acha que, então, os casos de uso, né, da tecnologia blockchain vão ser o que vai gerar a demanda que vai impulsionar preço? E aí, nesse sentido, pensando nos ativos que a gente já tem disponível, né, nos criptoativos que a gente tem disponível, você acha que traria um pouco mais de destaque para Ethereum ao invés do Bitcoin? Olha, excelente pergunta. Eu acredito que, vamos falar assim, né? Se tem duas criptomoedas ou dois protocolos que acho que é unanimidade e vão sobreviver a qualquer tipo de ciclo, é Ethereum e Bitcoin. Bitcoin sim, porque é um meio de pagamento, ele nasceu para ser isso, apesar de a gente especular preço, né, e tentar comprar e ganhar, ter um upside ali, mas o Ethereum já nasceu para infraestrutura mesmo, né, para ser possível transformar ativos do mundo real, os famosos Real World Assets, né, o RWAs, transformar esses ativos do mundo real em ativos digitais, ativos virtuais. Então, qual que é a ideia? A ideia é que todo ativo do mundo real, imóvel, carro, seu celular, ele pode e ele muito possivelmente vai ter uma representação digital no futuro, entendeu? E isso é através, por exemplo, de blockchains tipo do Ethereum, e tem outras também, mas do Ethereum é a maior, vamos falar assim, depois do Bitcoin, que é possível registrar smart contracts e fazer essa transição do mundo real para o mundo virtual.
E como é que fica essa conexão entre o mundo real e o mundo virtual pensando em tokenização? Qual que é o futuro que você imagina falando em ativos tokenizados? Legal, muito bom. Inclusive, nem sou eu que estou dizendo, o mercado, a gente estuda muito o mercado, enxerga a tokenização como o próximo hype do próximo ciclo de alta do Bitcoin, né? Que são os RWAs, é para isso que a gente está olhando, né? Por que eu falo isso? Porque, inclusive lá fora, o Brasil é líder nessa indústria, tá? Mas lá fora, também o movimento de tokenização é muito forte, tá? Muito forte mesmo. O Brasil saiu na frente regulando, né? Então empresas, por exemplo, como a CoinLivre, nós somos regulados, já temos uma classificação, né? Nós somos VASP, né? No português é prestador de serviço de ativos virtuais. Então, no marco legal dos criptoativos, que é a lei 14.478 de 22, que foi chancelada há um mês atrás pelo presidente, empresas tokenizadoras como a CoinLivre, elas ganharam uma classificação, tá? Então hoje eu tenho um regulador, né? Então empresas como CoinLivre, o Banco Central regula e a CVM faz uma coparticipação. Então, basicamente, o que eu faço? Eu pego um ativo real, dou uma roupagem tecnológica e jurídica para ele, transformo ele num token e distribuo via blockchain, né? Então, quando eu estou falando de tokens, que são tokens de utilidade, que dão acesso a alguma coisa, quem é o regulador? É o Banco Central, tá? Quando eu estou criando tokens aqui de valor mobiliário, por exemplo, tokens que o investidor vai comprar com alguma expectativa de ganho, né, através de esforços de terceiro, isso é um valor mobiliário. Então, quem que é o regulador que olha? É a CVM. Então, está cada vez mais claro. E o Brasil saiu na frente, porque os Estados Unidos, que sempre é o líder mundial, né, dessa indústria, não consegue regular essa indústria. E o Brasil saiu na frente regulando, inclusive com projetos do Banco Central. Legal. E quando a gente fala, né, desse futuro tokenizado, a gente também tem que pensar em um boom de adoção, né, da tecnologia blockchain, porque aí a gente pensa em tokens que vão circular em redes blockchain e as pessoas vão ter que usar aquilo. Então, você imagina que no futuro as pessoas vão usar blockchain sem nem saber que estão usando, que tem agora que a gente usa a internet sem pensar muito? Sim, exatamente. Você pegou num ponto essencial. Por exemplo, hoje a gente, eu vou até pegar o gancho, o exemplo que você colocou. Hoje a gente usa a internet, a gente não sabe como que a maioria das pessoas não precisa saber as entranhas da internet, né? Não precisa saber programar a internet, não precisa saber nada disso, linha de códigos para usar a internet. A blockchain vai acontecer a mesma coisa. Lá em 2020, quando a gente começou a empreender com tokenizadoras, a gente tinha essa preocupação. Eu até te digo que a gente começou muito com essa história de querer explicar o que era blockchain, ensinar blockchain. Hoje a gente já percebe que não precisa. A gente está conseguindo dar uma interface e uma experiência para o usuário de uso que é uma experiência comum, né? A experiência, por exemplo, do Pix. O Pix, quando ele chegou, por mais que foi assustador, mas daqui a pouco teve adoção em massa. Todo mundo aprendeu de uma forma ou de outra. Por quê? Porque realmente você tem utilidade para aquilo. Então você vai comprar um pão na padaria, por exemplo, você pode fazer um Pix, você vai pagar um serviço, você faz um Pix. Então chegou na massa. A blockchain, ela vai chegar nesse ponto, tá? Inclusive com a ajuda do Banco Central. Imagina que o nosso dinheiro vai ser tokenizado, né? Esse é o objetivo a médio e longo prazo. Primeiro, a infraestrutura do Real Digital é para os grandes bancos, é uma estrutura aqui bancária, né? E depois vai chegar no varejo, mas daqui talvez 2 anos e meio. Quando chegar, o usuário, a massa, nós não vamos precisar saber nada de blockchain. A gente vai estar pagando Uber, vai estar pagando o pão na padaria com o real tokenizado através de uma wallet em blockchain, sem precisar ter aprendido sobre blockchain. Por que a blockchain ainda não chegou nesse mainstream? Porque realmente ainda as aplicações que são feitas para blockchain são feitas para o B2B. São feitas ainda, é uma infraestrutura para as empresas, bancos centrais, países se adaptarem a essa estrutura. Daqui a pouquinho, não tenho bola de cristal, não consigo te falar se é em 1 ou se é em 5 anos, mas num futuro muito breve, todos nós estaremos usando a blockchain, o real digital, como a gente usa o Pix. Né? Então, essa vai ser a adoção e vai ser a grande mainstream da blockchain, quando chegar na população.
Muito bom, Fábio. Bom, agora para descontrair, a gente vai fazer um bate-bola, perguntas curtas. E eu vou começar com a clássica que eu sempre pergunto, né? Qual que é o seu time de futebol? Nossa, eu não sou muito ligado a futebol, mas eu sou São Paulo, São Paulino. E o último filme que você assistiu? O último filme foi o último filme. Eu assisto muito documentário, tá? Então foi o do Google. E o seu livro preferido? Nossa, livro. Na verdade, eu tenho lido muito sobre blockchain. Eu tenho lido a Bíblia. De novo, o Brasil está bem à frente. Tem um livro que foi lançado pelos irmãos Paivas. Ah, eles já tiveram aqui também. São dois irmãos advogados no meio de blockchain, É a Web3. Bíblia do blockchain. Tem quase 2.000 páginas, e eu tenho lido. É o livro que eu tô lendo. E o seu lugar preferido no mundo? Eu acho que com a família. Acho que quando tá com a família, qualquer lugar acho que fica bacana. Agora, ó, resposta curta para essa, hein? Ó, mais complicada. Qual setor vai liderar o movimento de tokenização? Ah, RWA, setor de tokenização, né? Empresas marketplaces como a CoinLivre, onde você vai poder, por exemplo, colocar, assim que possível, o token que representa o seu carro no marketplace, né, no mercado livre da blockchain, por isso que é esse nome, CoinLivre, né? Então você vai vir aqui e eu vou ser o meio, o intermediário que vai dar a possibilidade de você negociar seu carro via marketplace, por exemplo. Boa. Bom, eu amei a conversa, Fábio. Foi ótimo falar sobre a sua história, a tokenização. Bom, é isso, né? Muito obrigada pela presença e a gente vai ficando por aqui. Obrigado, pessoal.